paciente com dor crônica precisa entender o que atrapalha o tratamento dele. Existem fatores que são irritativos, provocativos, e existem fatores que são aliviadores. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Se você tiver uma ferida aqui no braço e você ficar coçando essa ferida, as chances são que essa ferida não vai cicatrizar. As bordas da ferida não vão contrair, o colágeno não vai poder formar o chamado cascão, e esse cascão não vai poder cair para que uma pele nova se restabeleça, porque você está usando fatores irritativos. Agora, se você protege essa região por determinado período e você utiliza pomadas, medicações ou até mesmo movimento, recursos para que esse tecido cicatrize melhor, você está colaborando com o seu tratamento. Então, muitos pacientes, eles acabam atrapalhando o próprio tratamento por não terem informações adequadas a respeito das dores crônicas. Então, vou te dar um exemplo aqui de uma dor ciática. Um paciente que me procura com uma dor ciática, aquela dor que começou na lombar há muitos anos atrás, aí você teve uma crise que foi para emergência com uma dor no glúteo, hoje sua dor está lá no joelho, depois essa dor já desceu para a perna, já gerou formigamento, e você tem os testes físicos de compressão do nervo ciático positivo, e você tem uma ressonância magnética mostrando ali a compressão do nervo ciático, tá? Muitas vezes o paciente utiliza de movimentos e posturas que não fazem nada. Então, vou te dar um exemplo. O paciente gosta muito de andar, então ele fica fazendo caminhada de forma bastante prolongada, 30 minutos, 40, 1 hora de caminhada, porque disseram para ele que a atividade física faz bem. Atividade física faz bem para qualquer pessoa que não tenha dor. A pessoa que tem dor tem algumas ressalvas para que a atividade física faça bem para ela. A primeira ressalva é a dose. Às vezes o paciente está adaptado para 10 minutos de caminhada e está fazendo 40. Ele não sente nada quando ultrapassa o período que ele está adaptado, mas no outro dia a crise vem pior. Às vezes o paciente se empolga brincando com o filho, brincando com a neta, carrega a neta, faz um movimento brusco, que é um movimento agravante, é um fator irritativo, e não sente nada na hora. Ele acredita que está bem. Só que 1 dia, 2 dias depois ele bate na emergência para tomar medicação. Aí chega um ponto que o paciente com dor ciática ele já não consegue dormir, porque as posições que eram de alívio que nós ensinamos na fisioterapia passaram a não ser de alívio. Você lembra que em um vídeo que a gente postou há algum tempo, umas 2 semanas eu acho, eu estava falando que existem pacientes gripados que tomam remédio melhor e pacientes gripados que não tomam remédio e melhoram do mesmo jeito. Esse paciente gripado, mesmo em tratamento, ele pode desenvolver uma pneumonia. Essa pneumonia inicialmente ser bacteriana e ela ter que usar antibiótico, e o antibiótico não responder, essa pneumonia começar a virar uma pneumonia viral, gerar uma infecção generalizada e o paciente ir a óbito. Eu estou dando um exemplo grosseiro e até exagerado, mas de forma nenhuma imaginário, essas coisas realmente acontecem, é um exemplo bastante realístico, para você entender que mesmo você estando em tratamento, as coisas podem piorar, mas não porque o tratamento piorou você. As coisas podem piorar porque existe uma história natural de um problema que pode ser aliviador ou agravante. E se a história natural da sua condição for agravante, você vai precisar controlar todos os fatores da sua vida. Então, se você sai por aí caminhando, se você se sente muito bem para trabalhar mais do que deveria, para fazer várias coisas como se você nunca tivesse problema, como se você nunca tivesse tido um problema, você está atrapalhando o tratamento. Se você acredita que existe uma bala de prata, de uma infiltração, de uma medicação, de um determinado bloqueio, procedimento que vai tirar sua dor para que você consiga dormir melhor, o tirar sua dor não acontece rápido. O tirar sua dor, ele acontece entre 2 e 3 meses em alguns casos, entre 6 meses a 1 ano em outros casos, entre 18 a 24 meses em outros casos, tudo depende do seu diagnóstico. E aí existe uma confusão muito clara, onde o paciente ele sai correndo atrás de uma ressonância, de uma eletroneuromiografia, porque um profissional de saúde, médico, fisioterapeuta, falou que precisava descobrir o que o paciente tem. E aí eu vou te dizer uma coisa que talvez não te disseram antes. Você não vai descobrir nada com esses exames. Sabe por quê? Porque descobrir alguma coisa acontece em 2 a 5% dos casos. Os outros 98 a 95% dos casos são dores completamente inespecíficas que não têm causa detectável. A gente não vai encontrar um exame para explicar a dor. O que é esperado de um senhor de 60 anos encontrar na ressonância? A mesma coisa que uma senhora de 70 anos encontrar no cabelo ou na pele do rosto. Gostou da analogia? Se você imaginar aí uma vovozinha de 70 anos, o que é que você espera encontrar no cabelo e no rosto dela? Rugas, marcas de expressão, certa queda de colágeno, cabelos brancos, não é mesmo? Ou seja, existem coisas que já vão ser encontradas em determinadas faixas etárias, na idade que a pessoa está. Na ressonância é a mesma coisa. Se você fizesse uma ressonância antes da sua crise de coluna, você já ia encontrar essas alterações que a ressonância encontrou durante a sua crise. Porque pessoas que não têm dor também apresentam as mesmas alterações em ressonância magnética. E aí hoje eu dei um exemplo para um paciente que estava mostrando que ele tem um abalamento, uma hérnia de disco entre L2 e L3. E L2 e L3 é responsável por uma região anterior de coxa, aquela região de virilha, região de quadril, de glúteo, aquela região ali, tá? E a dor dele estava na perna, ou seja, para que a ressonância fosse compatível com o exame clínico dele, a ressonância teria que mostrar uma hérnia de disco entre L5 e S1. E entre L5 e S1 ele não tinha hérnia de disco. Então, a ressonância magnética, ela não ajuda a te explicar por que dói, e isso atrapalha seu tratamento, porque você desenvolve uma crença onde você precisa fazer uma porrada de exame, precisa até ser internado para descobrirem o que você tem. E o que acontece na maioria dos pacientes que vão por esse caminho? Os pacientes se comportam da seguinte maneira: nossa,
Eu me internei, fiz vários exames, fiz ressonância, fiz eletromiografia, fiz tomografia computadorizada, fiz ultrassonografia, fiz vários exames e ninguém descobriu o que é que eu tenho. Como é que ficaria a sua cabeça nesse sentido? É óbvio que sua cabeça ficaria confusa. E essa confusão aumenta seu medo, aumenta sua ansiedade, aumenta sua privação de sono. E todos esses fatores colaboram para que você tenha mais dor. E aí eu quero te dizer uma coisa que a fisioterapia descobre em quase todos os pacientes, que não é palpável, não é quantificável, não é uma coisa que o paciente perceba no dia a dia, que é a rigidez. Caio, o que é rigidez? Eu quero que você dobre e estique seu cotovelo aí agora. Você sente alguma coisa? Provavelmente não. Rode sua mão. Você sente alguma coisa? Provavelmente não. Abra seus dedos. Você sente alguma coisa? Provavelmente não. Mas eu quero que você pare aí agora e faça o mesmo movimento com seu pescoço, com seu quadril, com seu joelho, com sua lombar. Se você roda a cabeça para os dois lados, inclina, olha para cima, olha para baixo, faz protusão, faz retração. Se você roda o tronco para o lado, roda para o outro, inclina a lombar para um lado, para o outro, abaixa, estica, dobra para trás e sente alguma coisa, a gente diz que você tem rigidez. Porque não é para você sentir nada. O movimento ele precisa ser livre, completo e sem dor. Como você está sentindo alguma coisa, a gente detecta essa rigidez. E o que a fisioterapia descobriu há muito tempo? Que, com o passar do tempo, diminuindo essa rigidez através de movimentos específicos, a experiência de dor do paciente vai diminuindo. Esse paciente começa a perceber que ele está precisando de cada vez menos remédios. E o paciente começa a voltar a recuperar a capacidade funcional. E o que seria a capacidade funcional? A capacidade funcional seria a sua capacidade de passar um período sentado e levantar sem dor. Tem pacientes que têm a queixa específica. Porra, toda vez que eu sinto que eu levanto, minha perna começa a doer, uma dor incomodativa, eu não consigo dormir por causa dessa dor. Toda vez que eu deito, a dor na perna começa a atacar. Gente, existem posições que são ruins e posições que são boas. E essas posições, elas mudam com o tempo, mudam com o envelhecimento e mudam com sua condição. Então, se você não tem essas informações e sai por aí fazendo pilates, fazendo alongamento, fazendo yoga, fazendo massagem, assistindo vídeo de YouTube que é completamente generalizado e tomando decisões baseadas no vídeo de um profissional que não te avaliou, sai correndo atrás de emergência para tomar ressonância, fica mascarando o seu problema com medicação, tomando infiltração, tomando corticoide, fazendo bloqueio, você está se enganando, você não está tratando a causa do problema. Tudo bem, ninguém quer ficar sem dormir por causa de dor. Tudo bem, ninguém quer deixar de brincar com o neto, deixar de andar a cavalo, ninguém quer deixar de andar na sua moto por causa de dor. Mas existe um período que você vai precisar desacelerar. E eu diria que o mal do século hoje é essa falta de noção de quando precisamos desacelerar. Hoje o mundo premia a exaustão, premia o que trabalha demais, o workaholic, premia o trabalho enquanto os outros dormem, seja obcecado, tenha alta performance. Só que nesse momento você é uma pessoa especial. Nesse momento você está com uma crise de dor, que não vai passar com 1, 2, 3 sessões de fisioterapia. A gente vai precisar de um tratamento que vai variar entre 2 e 24 meses. Sim, existem tratamentos que vão ser super rapidinhos de 2 meses, super rapidinhos de 3, 4 meses, mas existem pacientes que vão ser mais demorados, vão ser tratamentos de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, e por aí vai, a depender da sua condição. Então, se você não tem essas informações, você acaba atrapalhando o seu tratamento achando que está ajudando. Por exemplo, a gente identificou em um paciente que toda vez que ele dobra, ele agrava. E toda vez que ele estica, ele melhora. E aí, o paciente, por exemplo, ele gosta de dormir na rede. Usa a rede todos os dias. E na rede ele fica como? Dobrado. E o dobrar para ele é o quê? Agravante. E aí ele dirige por 4 horas para ir para o interior. Dirigir é o quê? Sentar prolongado, você tá dobrado. Eu tô dobrado aqui agora, eu não tô esticado. Minha coxa tá assim, meu tronco tá assim. Eu tô dobrado, perfeito? Então, o dobrar pra mim é agravante. Então, se eu me submeto a uma direção de 4 horas para ir pro interior, mas eu não senti dor enquanto dirigir, você não precisa sentir dor no momento que faz as coisas. Muitas vezes você vai fazer uma coisa que a gente identificou que é agravante e você só vai sentir esse agravo 2, 3 dias depois. Vai se sentir pior, vai mais uma vez mascarar com medicação, vai tomar ansiolítico para dormir. Só que você não vai estar tratando a causa do problema. Você precisa seguir as recomendações que a gente faz com afinco, pessoal. Não vai ser rápido, mas no final das contas vai valer a pena. E eu sempre pergunto para os meus pacientes no final, você acha que você precisaria ter ficado tão preocupado como você chegou aqui? Agora que você tem o domínio do seu problema, agora que você controlou o seu problema e sabe exatamente o que fazer? E os pacientes dão risada. Porque no final do tratamento tudo vale a pena. Entende? Então a gente precisa ter calma e não tomar decisões baseadas no medo. Medo de que um profissional falou que você ia ficar sem andar e você não vai, então vai ter que fazer uma cirurgia. Medo de um profissional que falou, eu não sei como você está em pé. Se você tropeçasse, você poderia ficar tetraplégico. Você vai ter que andar de cadeira de roda. Discursos de condenações diagnósticas. Você precisa correr. Você precisa se colocar longe desse tipo de profissional. Esse tipo de profissional que só te amedronta, que não te encoraja, que não te expõe aos movimentos que você tem que fazer. Esse tipo de profissional precisa ser abominado do mercado. E, gente, reitero aqui a minha fala no seguinte sentido. Eu não estou dizendo que problemas graves não existem. Existem problemas graves, como um câncer, como uma tuberculose óssea, como uma fratura de coluna, como uma infecção. Só que essas condições apresentam sinais e sintomas que nós identificamos na avaliação. Você perdeu a força da ponta do pé ou da mão? Perdeu a força para ficar no calcanhar?
Né? Você tem tensão do nervo, a gente testa seu nervo, não tem tensão. Você está com incontinência urinária ou fecal depois da dor? Né? Sua dor vem piorando progressivamente, você está cada dia pior ou ela está oscilando? Ou ela está intermitente, horas dói, horas não dói? Né? Você está perdendo peso sem motivo, né? Febre junto com a dor? Né? Você perdeu a sensibilidade para tocar nas pernas, você toca na perna e não sente o toque? Ah, eu sinto mais dor na direita, na esquerda eu não sinto. Eu não estou falando disso, estou falando de você tocar na perna e não sentir a perna de um lado e só sentir do outro. Perda da sensibilidade você está tendo? Você não está tendo. Então, essas coisas graves que acontecem em 2 a 5% dos casos, elas apresentam sinais e esses sinais fazem a gente investigar você com a ressonância, com um exame mais sofisticado. Se você não apresenta esses sinais, as chances são que o que você tem não é grave. E isso deveria te tranquilizar. E aí quando você fica em busca de diagnóstico, por que meu pescoço está doendo? Por que minha lombar está doendo? Por que minha perna está doendo? Eu vou fazer tal exame para descobrir. Sua dor já passou de 3 meses. Sua dor já é crônica. Dor crônica é o próprio diagnóstico. Não há o que se descobrir para justificar a sua dor crônica. A dor crônica é uma alteração no processamento do sistema nervoso, mediado pelas informações, pelas crenças, pelos medos, pelos comportamentos de evitação. Hoje a gente falou com um paciente aqui que toda vez que ele sentava e levantava, ele jogava o peso todo em uma perna e ele dizia que não, estou jogando nas duas. Aí eu filmei e mostrei para ele, a perna direita estava mais recuada. Isso quer dizer o quê? Que ele está protegendo a esquerda. Porque quando você levanta de uma cadeira com os 2 pés paralelos, você joga o peso nas 2 pernas. Agora, quando você levanta de uma cadeira com um pé mais recuado, você joga o peso do seu corpo todo no pé que está recuado, automaticamente para proteger a perna que está doendo. E aí ele percebeu. Isso é um comportamento mal adaptativo, por causa do problema. E é isso que a gente precisa tratar. A gente precisa tratar os arredores do problema, para que o problema em si comece a melhorar. Gente, dor é só um sinal de que algo está errado. E se você focar só na dor, eu quero melhorar da dor, quero melhorar da dor, quero melhorar da dor, além de você não melhorar, você não vai identificar os pontos de melhoria que o tratamento está te proporcionando. Olha como você chegou aqui, sua perna não levantava, olha como já está levantando. Olha como você andava mancando, olha como você está andando mais rápido, com mais fluidez. Você lembra como você sentava? Olha como você está sentando agora. Você não tolerava ficar na mesa do café da manhã com sua família. 5 minutos você tinha que levantar da mesa e deitar para aliviar sua dor. Você está passando 20 a 30 minutos no café da manhã com sua família de novo, coisa que você não fazia há quanto tempo. Então, essas pequenas conquistas, esses pequenos resultados devem ser interpretados como grandes conquistas, porque a oscilação da dor natural que vai acontecer no processo, ela precisa ser encarada como normal, como eu falei, natural, oscilação natural. Ela precisa ser encarada como normal e você não pode catastrofizar esse pico de dor que você vai ter. Porque se você catastrofizar, o seu cérebro aumenta a reatividade da amígdala e proporciona tensão muscular no seu corpo todo. E essa tensão muscular vai colaborar para o problema da dor e você vai ficar num ciclo infinito de dor. Resumo da ópera. Mexer na região que dói mais ajuda do que atrapalha. Ressonância magnética não descobre sua dor. Só serve para te dizer que não tem nada grave acontecendo. 95% das vezes a ressonância magnética é desnecessária e agrava a condição do paciente, porque o paciente aumenta medo, evitação, hipervigilância, ansiedade, privação de sono e preocupação depois que o laudo é passado de forma equivocada pelo profissional. Resumo da ópera. Você precisa procurar um fisioterapeuta o quanto antes. Você precisa se expor ao movimento que dói para recondicionar sua perna, recondicionar seu ombro, recondicionar seu braço, recondicionar sua coluna, para que o seu cérebro entenda, olha, tem algo de errado ali, eu preciso mexer naquela região, porque ele está usando demais aquela região e meu corpo não está adaptado. Entende? Resumo da ópera. Remédios, infiltrações, bloqueios, corticoides, procedimentos invasivos só vão mascarar a causa da dor na maioria esmagadora dos casos. Então não caia nessa conversa fiada para boi dormir, que só quer lucrar em cima de você, te vender procedimento, onerar o custo do seu plano de saúde, fazer com que o repasse que o seu plano de saúde tenha que fazer seja muito mais exorbitante, tá? Procure um tratamento de verdade, pare de procrastinar o tratamento de uma dor crônica, pare de buscar consultas milagrosas para resolver problemas que são crônicos. Nenhuma consulta vai resolver seu problema. 2, 3 consultas não vão resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é o tratamento, a mudança de comportamento e a mudança de estilo de vida. Resumo de toda a ópera. Amigo, amiga, desacelera.